Programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, a rádio mais Fodax e Fodax mesmo do sul do país. Programa Saiba Direito, meu nome é Guilherme Colim. Hoje falarei com duas advogadas, doutora Letícia Martins Conceição, doutora Fabiana Hilário, sobre segurança jurídica no direito de família. Falaremos sobre contrato de namoro, regime de bens, o que é namoro, o que é união estável, qual é a fronteira entre ambos. Falaremos sobre dicas preventivas para você não se decepcionar, não ter surpresas desagradáveis depois. E tentaremos aqui apresentar pontos de vistas diferentes, sem a intenção, né, sem intenção de uma pessoa convencer a outra, mas sim de oferecer a você que está em casa opções de reflexão. Mas vamos lá sem enrolação, porque de enrolação não tem mais nada aqui. Só último detalhe. Orientei as duas debatedoras aqui a manterem a educação, manterem o respeito quando houver divergência, e muitas vezes eu farei o contraponto, mas não necessariamente significa que eu penso em tudo que eu falo. Eu sou a voz de você que está em casa e que talvez tivesse alguma consideração, comentário para fazer. Doutora, eu começo por quem? Doutora Letícia. 30 segundos para se apresentar, por favor, e meios de contato. Doutor Guilherme, é um prazer estar aqui novamente com você, doutora Fabiane, com meus cumprimentos. Então, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, atuo também na área previdenciária, direito civil, né? E hoje, então, vamos estar conversando um pouco mais sobre esse assunto que é tão pertinente nos dias atuais, que é da segurança jurídica no direito de família. Meios de contato, doutora? Não é para enrolar aqui? Então, meios de contato. Meu telefone é código de área 51, telefone 984817891. Meu Instagram é Letícia Martins da Conceição. Número de telefone, novamente, 51-98481-7891. Muito obrigado. Doutora Fabiane, 30 segundos mais os meios de contato. Boa tarde a todos. Boa tarde, colega doutora Letícia, doutor Guilherme. É um prazer estar aqui nesse desafio, em pleno dia do advogado, né, da advocacia. Parabéns, né, a vocês, parabéns a todos os colegas que irão nos ouvir, compartilharmos dessa troca, né? Com certeza será uma tarde muito bacana. Meus telefones para contato é o 51-992-350-473. Mais uma vez, telefone? 51-992-350-473. Vocês podem me encontrar também lá no Instagram, no ADV Fabiana Hilário, ou até mesmo no Facebook Fabiana Hilário também. Perfeito. Vamos agora para o que interessa, porque o pessoal aqui quer ouvir, quer saber o que deveria ser segurança jurídica e o que vocês pensam nisso no direito de família. Tem segurança? Quem levantar o dedo primeiro, fala primeiro. Temos segurança nas regras do direito de família? Eu penso que não, nos dias atuais. Não. Por que não temos, doutora? Muito do direito de família é justamente aquilo que as pessoas vivem. No entanto, né, eu tenho uma visão doutrinária, né, doutor Guilherme, pensamento de que o Estado ele gosta muito de se meter, de se intrometer na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, o contrato de namoro, né, que muitas vezes é feito entre duas pessoas que apenas não têm interesse em conviver juntos, em constituir uma relação, mas não querem os efeitos jurídicos decorrentes de uma união estável, por exemplo. Né? Mas se a gente ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável, as chances desse contrato de namoro ser desqualificado, ele ser anulado, enfim, são muito grandes atualmente. Né? Então, eu penso que nos dias atuais,
nos falta, carece de segurança jurídica, principalmente no direito de família. A senhora falou do contrato de namoro, mas temos outros aspectos. Antes da gente avançar, doutora Fabiane, temos segurança jurídica? Bom, um pouco, antes de falarmos sobre se temos ou não segurança jurídica, o nosso CPC, ele trata algumas questões que podem reportar a segurança jurídica. Por exemplo, o que poderia ser tecnicamente uma segurança jurídica? Enunciados, as jurisprudências, ou seja, são decisões repetitivas, né? Que nos dão um norte enquanto profissionais para aplicar aquela técnica àquela questão. Por exemplo, o que acontece dentro do direito de família que pode não nos trazer uma segurança, não são as decisões em si, ou até mesmo os regramentos, mas são alguns fatos atípicos de cada situação daquela relação de família, né, que pode nos reportar a uma decisão diferente do que está inserido dentro do contexto. Por isso que muitas, dentro do direito de família, tem muitas jurisprudências. Por quê? Porque há essa modificação, há essa transição sempre familiar que nos reporta a esse movimento. Isso, dentro do meu humilde ponto de vista, isso não seria uma insegurança jurídica, mas sim uma modificação dentro daquele contexto técnico, daquele enunciado, daquela jurisprudência, ou até mesmo daquele regramento, porque vai dar uma segurança naquele comportamento diferente que ainda não existe decisão. Aí o cara, antes de entrar... Aí o cara, antes de entrar no Tinder ali, ou coisa parecida, ele tem que estudar jurisprudência para saber o que espera ele pela frente? Não, na verdade, muito pelo contrário. O Tinder ele vai fazer toda uma modificação, e o que acontece? Aquela modificação que não tem um regramento, ele vai modificar a jurisprudência, vai modificar o direito. Doutora Letícia, o que a senhora acha disso? Então, doutor Guilherme, como eu já tinha começado a minha explanação anteriormente, eu penso que é muito complicado no Brasil a gente falar sobre segurança jurídica, mas observando outro aspecto. E quais seriam esses aspectos? Justamente porque no direito brasileiro é criado-se a lei com o intuito de ser aplicado em determinados casos. Acontece que o direito de família, a gente sabe que ele anda muito mais rápido, né? As possibilidades, as chances, as nuances, as atipicidades, como a doutora Fabiane colocou, elas são muitas, né? São muitas variáveis. Então, um caso, por mais que o legislador tenha sido bem intencionado em tipificar algumas questões, né? E já previsionar como que vai ser tal e tal coisa, se X ou Y situação ocorrer, ainda assim, no direito de família, as nuances de cada caso concreto são muito diferentes. E eu penso que essas particularidades, elas precisam ser, sim, mais observadas. E não colocar o direito para dentro da realidade, e sim a realidade e ver qual é o direito que pode se aplicar. A fronteira entre o namoro e a união estável. Doutora Fabiane, o que define qual é a diferença entre namoro e união estável? Fundamentalmente, a intenção de constituir família. Um namoro, tu não tem intenção de constituir família. Tá. Na união estável, tu tem. Esse seria o fator principal. Vamos namorar, senhora e eu? A senhora quer namorar comigo? Diz que sim, só para funcionar, tá? Sim. Diz que sim. Eu sei que não quer. Vamos namorar? Vamos namorar. Nós somos namorados, né? Aí eu não quero constituir família com a senhora, mas eu quero namorar a senhora. Perfeito. Aí eu vou dormir na sua casa num dia, a senhora dorme na minha casa no outro. Continua não sendo união estável, namoro. Aí a minha mãe faz aniversário e a senhora vai junto. Continua sendo namoro. Nas férias a gente viaja junto. Namoro. Aí o meu sobrinho nasce e tem o batizado dele. A senhora vai junto e vai ser madrinha dele. Continua sendo namoro. Nós não temos de conjugalidade. E aí, assim a gente fica durante 3 anos. Perfeito. Aí o STF diz que para haver união estável, não é necessário morar junto. A senhora tem como... Aí eu morro. E alguém... é meu herdeiro, eu já tenho filho, digamos, como no caso concreto eu tenho.
é garantido que a senhora vai ou não vai conseguir se habilitar na minha herança? Não é garantido, porque nós também temos uma decisão do namoro putativo, aquele namoro que pode ser constituído como união estável. Então, o melhor a fazer neste caso, nós fazemos um bom contrato de namoro, observando todos os requisitos obrigatórios e necessários do contrato de namoro, né? Então, e que é fundamental, né? Ou respeitando isso, pode ser que nós tenhamos um pouco mais de segurança jurídica, né? Agora, se nós ficarmos nesse namoro de 3, 4, 5 anos, como se fosse uma união estável, isso poderia nos trazer um problema para as nossas famílias mais tarde. Doutora Letícia, o que a senhora me diz? Quer namorar comigo, doutora Letícia? Diz que sim, diz que sim. Diz que sim. Então, e aí, sim. Acontece tudo isso com a senhora. Aí ninguém morre. Mas a senhora ganha na Mega Sena. A senhora vai se sentir tranquila? A senhora está namorando comigo há 3 anos, namorando, em que eu durmo na sua casa, a senhora dorme na minha, a gente viaja junto para a praia, a gente viaja junto para não sei aonde, a senhora vai na casa da minha mãe, eu vou na casa da sua mãe no aniversário, seu sobrinho nasce, eu sou padrinho, meu sobrinho nasce, a senhora é padrinha, assim a gente fica durante 3 anos. E aí a senhora ganha na Mega Sena. A senhora não vai ficar com medo? A senhora vai temer que eu pegue metade do prêmio, da indenização, hein? Sempre, doutor Guilherme, é um risco enorme que se corre. E qual é o problema disso tudo? Justamente porque ninguém precisa morrer nesse caso, né? Basta qualquer um de nós dois, por exemplo, eu decido que eu quero romper contigo, não quero mais namorar contigo. E aí tu entra com uma ação judicial fazendo um pedido de reconhecimento de união estável durante todo esse período que nós estivemos juntos. Né? Aí aquele dinheiro que eu ganhei da Mega Sena, eu já apliquei, eu já investi, eu já fiz acontecer. E aí tu vai lá e tu diz que eu recebi aquele dinheiro a título oneroso, então, portanto, tem que partilhar 50%. Isso. Qual a segurança jurídica que nós temos hoje de que esse contrato de namoro, ele simplesmente não vai ser rasgado, né, pelo judiciário, e ele não vai, de fato, reconhecer que havia uma união estável ali, porque tinha uma união pública, durável, notória. Fotinho, né, no Insta, fotinho no Face. Então, assim, fica... E quem é que pode garantir ou não garantir que nós tínhamos ou não tínhamos interesse em constituir família? Afinal de contas, coabitar não é um requisito, né? Então, tu pode continuar na sua casa, eu posso continuar na minha casa, e ainda assim nós obtivermos algum interesse em constituir família, enfim, né? Então, eu acho que essa é uma linha muito tênue, né? E qual é o problema de hoje em dia? É justamente isso. A gente não existir uma forma que a pessoa possa ter uma garantia 100%. Né? Por exemplo, nós vamos... formalizar um contrato de namoro, eu e você aqui agora, né? Quem nos garante que esse contrato ele não vai ser anulado no futuro? Né? Como é que vocês duas, doutora Fabiane, como é que a senhora faria? Chega o cliente no seu escritório, já vá pensando, doutora Letícia, que eu vou fazer a mesma pergunta, tá? Ninguém escapa aqui. Isso aqui é para massacrar o convidado. Doutora Fabiane, o cara chega no seu escritório, é o velho da lanche. O cara chega e diz, olha, eu sou o velho da lanche. Tem uma cidadã ali que me é muito agradável a companhia dela. Tem papo de velho da lanche. E eu não conheço nem o velho da lanche, não sei como é que é, né? Mas estou imaginando, né? Acredito na sua opinião, né? Não conheço nenhum, mas tudo bem. Aí o cara chega e diz, eu sou o velho da lanche e eu tenho tal situação, e ele descreve tudo aquilo que a gente falou antes. E eu quero minimizar os riscos de que esta relação, que eu não quero que seja união estável, seja classificada como tal. Como é que a senhora... Quais são os seus conselhos sobre as medidas num eventual contrato de namoro? Bom, primeiro que eu diria para esse cliente, né, que 100% de garantia não tem como.
100%. Mas o mínimo que nós poderíamos tentar ajustar para que ele consiga chegar a uma segurança, para que não haja alguma confusão patrimonial, ou até mesmo algo referente a isso, seria um contrato de namoro, né? Com cláusulas claras e específicas, certo? E o que essas cláusulas teriam? O que a senhora recomenda que se coloque no contrato? Fundamentalmente que esta relação é de namoro, não há intenção de coabitação, não há intenção de união estável, né? E qualquer modificação nesse sentido será feito um outro contrato a respeito, certo? Então, isso seria fundamentalmente, né? Vocês estão muito trancadas aqui, pessoal. Vocês estão muito. Tem que se soltar mais, doutora Letícia. Pode interromper se quiser, viu? Tá bem. Não, eu vou falar não, então o que é. Pode contrariar o meu contrato, não tem problema. A gente pode fazer juntas esse contrato. Até porque, Letícia, eu estou litigando com um contrato de namoro. Justamente, e eu tenho uma cliente, tá? E eu estou litigando em razão do contrato de namoro. E a intenção é anular o contrato. Anular o contrato. Na verdade, eu não estou querendo anular o contrato, porque o contrato ele não chegou a ser assinado. Tá? Eu não deixei a minha cliente assinar. Mas houve uma intenção, sim, de fazer um contrato de namoro após quase 3 anos de relacionamento, onde desde o início eles moravam juntos, eles tinham a intenção de casar, tinham a intenção de constituir família, certo? Eles alugaram uma casa, depois eles compraram uma casa, e depois de toda a casa pronta, tudo bonitinho, ele pegou e fez um contrato de namoro com ela, certo? Ou seja, ambos tinham uma intenção de uma relação ali. Desde o início. É que esse é um caso concreto que tem peculiaridades, que talvez... Mas a gente tem que cuidar dessas peculiaridades, porque justamente isso, se nós estamos buscando a segurança jurídica, esses casos práticos é que não vamos dar respaldo para um bom contrato. Eu, quando li aquele contrato, eu fui estudar o que seria um contrato de namoro, porque eu nunca tinha pego um contrato de namoro na minha frente. E aí eu consegui ter a certeza que aquilo ali não poderia ser caracterizado como um contrato de namoro. Então, se nós queremos segurança jurídica, nós temos que buscar o caminho. E como o direito de família faz isso conosco, né? Ele faz essas modificações, faz a atipicidade. Doutora Letícia, escuta, eu vou oferecer bebida alcoólica para vocês se soltarem aqui. A senhora está aí fazendo... Eu não quero parecer... doutor Guilherme, eu não quero parecer... mal educada, né? Educada mesmo, pode falar. O nosso ouvinte lá tem direito de receber. Tem que... Você não está autorizada a me cortar quando eu estiver falando, não tem tá certo, tá certo. Vai lá, então. doutora, vamos. Vamos lá, então. Então, o que eu acho, né? Nesse caso, a primeira coisa, o que eu falaria lá para o velho da lancha? Ele dizer assim, ó, primeiro o senhor não morre, tá? O senhor vai no médico, faça um check-up, não faça uso excessivo de algumas medicações, né, de alguns comprimidos, né, para não ter um infarto, né, no coração, alguma coisa aí, né, então ia dizer assim, ó, primeiro o senhor não trate de não morrer, né, fique vivo, né, e acho mas que ficar vivo garante alguma coisa? Ele não pode ser... Pelo menos ela não vai ser herdeira, né, calma, a gente vai chegar lá, nós vamos chegar. É que o velho da lancha, ele tem renda alta e fica comprando coisa, né? Não, mas aí é que tá. Primeira coisa... Então, eu prezo que eu acho que é muito importante, e isso iria aumentar a nossa segurança jurídica no direito brasileiro, é a tal da autonomia da vontade das partes. Tá? Eu acho que assim, o Estado tem que se interferir menos e as pessoas têm que ter mais autonomia para elas poderem contratar aquilo que elas querem, não é? Então, o que eu iria dizer para esse cliente, né, para o velho da lancha? Eu ia dizer, olha, seguinte, o senhor não tem, não consigo lhe garantir 100% que não vai ser depois, no futuro, ela não possa vir a querer reconhecer uma união estável, mas nós podemos tentar diminuir esses prejuízos. De que forma que a gente vai tentar diminuir esses prejuízos? Realizando um contrato de namoro
com cláusulas específicas. E quais seriam essas cláusulas específicas? Dizendo que nós não temos intenção de constituir família. Acho que isso tem que ser o principal ponto, que tem que deixar muito claro, né? Porque justamente é nessa parte onde mora o perigo, né? Na linha tênue entre o namoro e a união estável, né? Que é o intuito de constituir família. E outra cláusula seria o quê? Que caso, né, fosse constituído, fosse reconhecida, caracterizada aquela relação como relação como uma união estável, que fosse aplicado, então, eles já estão escolhendo previamente, olha só, autonomia das partes, tá? Que aquela relação de união estável, de ser caracterizada uma união estável. Isso, iria, então, viger a separação total de bens, ponto. Né? Então, assim, o que eles querem dizer aquilo? Nós estamos namorando, né? Nós não temos uma união estável, mas se for constatado que aquilo é uma união estável, que seja, então, aplicado o regime da separação total de bens. Ponto. Né? Doutora Fabiane, o que a senhora diz disso? Perfeito, Letícia, perfeito. Olha só, eu tô bem cruela, tá, Letícia? Cruela. Mas vamos lá, doutora. Olha só. Estamos falando de segurança jurídica, correto? Perfeito, isso. Segurança jurídica. A Letícia trouxe alguns pontos que eu achei bem importantes, tá? Muitíssimo importante, eu acho. E como nós estamos numa função social muito importante, principalmente no nosso dia de hoje, né? Que é o dia da advocacia. Dia de hoje nada, o programa é gravado, isso aqui vai ao ar na semana que vem. Bom, mas vem permanecer comemorando. Mas olha só. Quando nós falamos de uma das falas que a Letícia trouxe aqui sobre a autonomia e a interferência, a intervenção do Estado dentro da autonomia, nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? Porque em algumas relações, né, familiares, nós estamos focados no direito de família, né? Existe um grupo de vulnerabilidade. E eu não estou falando de vulnerabilidade financeira, eu estou falando de vulnerabilidade de acesso às informações, vulnerabilidade social, financeira, enfim, qualquer que seja o tipo de vulnerabilidade. Então, quando nós estamos falando de autonomia, intervenção do Estado, de vulnerabilidade e de segurança jurídica, no caso em que a Letícia colocou, por exemplo, nós estamos falando do velho da lancha, né? Mas e se o velho da lancha, né, não é o velho da lancha, mas o velho da lancha, ele não tem lá uma boa intenção, e a namorada dele, não como tem... é que o velho da lancha pode não ter uma boa intenção? A gente está falando de combinar uma relação antes. Atipicidade. Eu estou aqui para provocar sobre a atipicidade. A Letícia está aqui para colocar né, o certinho. E eu estou aqui para tumultuar. Mas eu vi que a senhora até já conhece o velho da lancha, né? Hã? A senhora já conhece o velho da lancha aqui, né? Que vi que a senhora... Eu não conheço só tá, né? Mas olha só, voltando. Vamos supor que nem o caso dessa cliente. A pessoa não tem conhecimento jurídico, não tem absolutamente nenhum acesso a isso, certo? Ela vai acreditar em tudo aquilo, né, que o velho da lancha está propondo no contrato, certo? Então, assim, o que traria a segurança jurídica? Justamente isso, os princípios contratuais, a legislação, para que esse contrato de namoro não tenha mais tarde lá uma forma de invalidar na sua totalidade. Então, é sobre esses cuidados que também nós temos que ter. Então, quando a gente fala que a intervenção do Estado está interferindo na autonomia, nós temos que cuidar da vulnerabilidade também. Quando eu falo da vulnerabilidade, é também na formação deste contrato para que ele traga segurança para os dois lados. Fabi, tu me dá licença para eu te interromper nessa tua fala, porque senão depois... Vai metendo. Senão eu vou perder o fio aqui. Mas eu acho muito interessante isso que tu coloca, e eu gostaria de fazer um contraponto, né, em relação a isso, né. Primeiro, essa tua cliente que tu acabou de mencionar alguns minutos atrás, ela não assinou o contrato, ela poderia ter assinado o contrato, mas ela não assinou e ela foi te procurar. Ou seja, por mais vulnerável que uma pessoa possa ser, né, se ela não é uma pessoa que ela está lá nos termos da lei,
de ser uma pessoa relativamente incapaz, enfim, de não ter condições de avaliar um contrato ou de fazer um negócio jurídico, porque daí isso daí já é uma outra questão, que nós não vamos entrar agora, mas se for uma pessoa que ela simplesmente não tem tanto acesso, mas como que a gente pode dizer que ela não tem tanto acesso, né? Nós temos a Defensoria Pública, onde ela pode ir lá e fazer uma consulta, né, em relação a isso. Essa cliente, ela chegou até a ti e ela não assinou o contrato e tu pôde dar essa orientação jurídica para ela, ou seja, quem é aqui que está mal intencionado ou bem intencionado? Porque Boa dizer pergunta. que o velho da lancha dizer que o velho da lancha não tá bem intencionado, talvez seja uma maldade, uma crueldade muito grande, né? E porque assim, o que eu reparo, o que eu vejo, né, muitas vezes que isso é um problema que já está arraigado na nossa cultura, tá? E isso que é o seguinte, homens e mulheres, eles buscam muitas vezes um parceiro que está num nível social e econômico acima do seu, e justamente para crescer, para aumentar o seu nível social, né? Então não é puramente por amor, não é puramente por um afeto, né? E sim há aquele interesse ali Doutora de Letícia, baixo, né? vamos deixar a doutora Fabiane responder, só vou complementar assim. Existe amor verdadeiro, amor verdadeiro e genuíno, onde o suor do rosto de um deve se reverter em dinheiro na conta do outro? Pois é, eu gostei da tua pergunta, porque essa colocação da Letícia me deixou muito pensativa a respeito. Tu entende, doutora? Porque, assim, se a gente for pensar que as duas partes, elas estão ali pura e simplesmente por um interesse afetivo, qual é a relevância ali do valor que está na conta bancária dela, ou qual é a relevância que está o valor na conta bancária dele, quanto que ele está recebendo, vai deixar de receber, o velho da lancha, porque tem mais, tem menos, porque ninguém tem o dever de dar nada a ninguém, não é? E acontece que muitas vezes as pessoas, elas entram numa relação e aí quando elas saem daquela relação, elas olham para o lado e pensam, poxa, mas ele tem mais do que eu. Eu vou tentar tirar um pouquinho mais. Eu quero uma parte disso. Eu quero falar depois sobre um outro assunto que é o regime de bens, mas eu queria ouvir as considerações da doutora Fabiana ainda. Tá gerando. Tá começando a esquentar, né? Tá ficando bom agora. Letícia, olha só. Até agora me perdi agora no que eu ia colocar, mas eu vou tentar voltar. Olha só. Quando você falou da parte de o que importa, o que tem na conta, o que não tem na conta, mas não é dessa vulnerabilidade que eu estou falando. Por exemplo, algumas vezes aquela boa intenção, se tu for olhar aquela boa intenção, ela tem uma outra intenção que não é aquela que a gente está pensando que está ali no contrato. É sobre isso que eu estou falando. Por que eu estou falando disso? Eu não estou falando de valores, não estou falando de disparidade de rendas, né, de situação econômica. Eu estou falando, por exemplo, na cláusula onde fala, olha, se tu fizeres assim, 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 tu for fiel, assim, 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 eu te faço isso. Eu vou te remunerar ou eu te entrego tal patrimônio. Estados Unidos, né? Isso seria uma ofensa. Isso não tem nada a ver com se ele tem mais ou ela tem menos, mas sim em respeito àquela pessoa. Tu compreendeu o que eu quis te dizer? Mas na parte meramente patrimonial. Essas questões específicas. Mas é sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando, às vezes, a parte... Parece que nós estamos falando da parte patrimonial. Se tu for ler profundamente, não é a parte patrimonial, e sim uma forma de coagir a pessoa. É sobre isso que eu estou falando, é sobre essa vulnerabilidade que eu estou falando. Doutoras Letícia e doutora Fabiane, o STJ proferiu uma decisão dizendo que o contrato de união estável, que prevê o regime de bens que não seja o da comunhão parcial, ou seja, o contrato da união estável, normalmente está falando da separação, né? Normalmente o cara faz o contrato para ir para a separação. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Contrato da união estável que preveja algum regime de bens que não o da comunhão parcial,
ele tem efeitos dali para frente, efeitos ex nunc, do juridiqueza dali para frente. E que aquilo que foi adquirido antes do contrato e depois do início da união será regido pela comunhão parcial. Ou seja, doutora Fabiane, com quem eu namorei agora há pouco, a gente inicia uma união estável hoje, agosto de 2022. Ficamos em união estável até 2025, sem contrato. Nesse meio tempo, a senhora, uma advogada muito, e aí não, é uma advogada muito qualificada, ganha muita grana. E compra vários imóveis, ou sei lá o quê. Aí daqui a 3 anos de união estável correndo, a senhora e eu fazemos um contrato prevendo separação total de bens. Aí a gente segue a vida. Aí a gente se separa e eu digo, olha, de 2022 a 2025 era sem contrato, naquele período a minha companheira Fabiane adquiriu tais e tais bens e a metade é meu. Isso é uma decisão do STJ. Sim. O que a senhora e o que a doutora Letícia dizem disso? O STJ caminhou bem ou caminhou mal aí? Vai, Letícia, eu vou deixar por ti. Ah, doutora, eu estava tão ansiosa para ouvir o que tu iria falar. Ela quer que tu fale primeiro para rebater depois. Diga, doutora Letícia. Eu gosto, mas vamos lá. Eu penso, né, a gente estava falando um pouco antes sobre isso, eu penso que é uma péssima decisão, né? Porque, assim, para mim, não faz sentido se 2 pessoas, elas estão vivendo numa relação, percebem, se dão de conta, nós estamos vivendo uma união estável, vamos fazer um contrato, né? Porque é isso que ocorre, as pessoas primeiro elas vivem a união estável e depois elas acabam fazendo aquele contrato de união estável. Só que qual é o problema? Fez um contrato de namoro antes, né? Você fez o contrato de namoro, a conversão já está contratada, né? Exato. Mas isso é, né, a minoria dos casos, sim, né? A maior parte não é isso que acontece. E aí qual é o problema? Porque geralmente quem quer fazer esse contrato de união estável e escolhe o regime da separação total de bens, ele está escolhendo um regime, ele diz, olha, nós não queremos misturar os nossos patrimônios. E aí como é que faz? Nós 2, Guilherme, estamos namorando. Aí quando vê, de repente... nós já estamos vivendo uma união estável, mas a gente não tem nenhum contrato. Como é que faz? Fica realmente uma lacuna. Ganhou mais dinheiro, só que essa lacuna não é interessante, né? De repente eu não tenho interesse nos teus bens e tu não tem interesse nos meus bens e ninguém tem, entende? Então, assim, para quem é que ganha com isso, afinal de contas? Porque, na verdade, eu penso que isso, na verdade, é mais é um palito, é uma pólvora, enfim, é algo a mais que o judiciário acaba colocando, é um motivo a mais exato, é uma lenha na fogueira para as pessoas entrarem com processos, né, de reconhecimento, porque, por exemplo, aí a gente vive de hoje até 2025 em união estável, aí a gente faz o nosso contrato lá em 2025. E nesse meio tempo aí. Com certeza, fiquei a velha da lancha, né? Velha não, porque, né, ainda sou muito jovem, mas a nova da lancha, vai. Vira uma youtuber de sucesso, pronto. E aí nós ficamos juntos até 2030. Quando chega 2030, a gente se separa e eu ajuizo uma ação contra ti dizendo, olha, doutor Guilherme, lá naquele período de 2022 até 2025, nós estávamos juntos, nós já vivíamos em união estável, mas nós não tínhamos contrato, então é metade para cada um. Daquele período. E aí, mas período. Olha só, deixa eu só fazer me veio uma pulga aqui atrás da orelha nesse sentido, nesse teu questionamento, Guilherme. É o seguinte, por exemplo, mas assim, vamos supor que nós vivemos de 2020 a 2025 sem nenhum registro, né? Em 2025 nós registramos separação total de bens. Mas tu está falando daquele patrimônio que nós 2 construímos na união estável, ou que eu já tinha patrimônio e depois tu já tinha patrimônio? Porque bens particulares, não vai entrar nessa discussão. Não, é que eu não estou falando desse, eu estou falando do seguinte. Não, é que eu ganho bem, estamos explicando isso, mas a senhora ganha mal. Eu acho que isso é importante a gente esclarecer, né? É importante. A confusão patrimonial, ela começa quem conseguiu mais, quem conseguiu menos, quem
adquirir o patrimônio naquela relação. É isso que nós estamos falando. Eu estou falando o seguinte, eu tenho meus bens, a senhora tem seus bens. Isso. Aí, hoje é 2022. Aí a gente inicia uma união estável hoje. Até 2025 nós estamos em união estável sem contrato. E ao longo desses 3 anos, a senhora ganha dinheiro com o seu trabalho. Com o seu trabalho. A senhora é uma advogada muito qualificada. Então a senhora ganha dinheiro, compra uma casa na praia, compra não sei mais o que, imóvel para alugar, não sei mais o que lá. Certo. E eu, advogado também, eu sou menos esforçado, ou menos sortudo, ou menos iluminado, não interessa. Ou talvez não seja, talvez seja tão bom quanto, não vem ao caso. Aí, lá em 2025, a gente faz o contrato. Os bens que a gente tem antes de 2022, isso está fora de questão. Tá. Os bens depois de 2025 também estão fora de questão. Os bens entre 2022 e 2025, que a senhora adquiriu, vão ser a metade, serão divididos comigo. É disso que eu estou falando. Sim, mas só que acontece que esse patrimônio que foi adquirido entre os dois neste período, entendeu? Se nós, por que há essa confusão patrimonial? Porque quando há uma união estável, um trabalha, o outro, vamos supor que tu trabalha, tu vai lá, tu tem renda, eu não trabalho, certo? Eu fico em casa, eu cuido da casa, eu cuido dos nossos filhos, eu cuido dos meus enteados, eu tô ali participando da tua vida. E tu tá lá, rico, crescendo, trabalhando, certo? Okay. Aí tu adquiriu lá muitos patrimônios, tu adquiriu um bom patrimônio bem bacana. Nós estamos em união estável. E eu estava lá em casa, sem fazer nada no bom sentido, né? Porque, na verdade, quem fica em casa também cuida da casa. Será que o Bill Gates cuidava da casa, limpava, ficava de quatro, esfregando o chão? Porque a mulher do Bill Gates, a Melinda Gates, é a mulher mais rica do mundo. E se ela tivesse casado comigo, será que ela seria a mulher mais rica do mundo hoje? Porque a Melinda Gates se separou do Bill Gates. Tá, perfeito. E aí ela ficou com metade do patrimônio que ele adquiriu durante a união estável. E hoje ela, Melinda Gates, é a mulher mais rica do mundo. Porque ela ficava em casa, de quatro, esfregando o chão, limpando o vaso sanitário, limpando janela por fora, provavelmente. E aí, hoje ela é a mulher mais rica do planeta. Será que se ela tivesse casado comigo, a cooperação dela, eu duvido que ela tivesse ficado de quatro esfregando o chão, né? Não, ok, tá, nós estamos chegando ao extremo, mas Guilherme, mas olha só, quando tu tem união estável, quando tu constitui uma família, nós temos o princípio da solidariedade, nós temos o princípio da cooperação, certo? E aí, doutora Letícia, esse princípio aí gera segurança jurídica? A presunção de cooperação? É difícil, Guilherme. Eu, particularmente, esses casos específicos, porque, assim, o que a gente vê muito na prática jurídica, né, doutora Fabiane, é justamente esses casos onde a mulher vai ficar, onde a configuração familiar é de que a mulher, por exemplo, pode ser o homem, né, vai ficar em casa e o outro cônjuge vai sair, vai trabalhar e vai ter uma remuneração. Geralmente são casos onde a família em si, o casal já decide por uma comunhão parcial de bens, decide por uma comunhão universal de bens, enfim, né? Eles já decidem por misturar aquele patrimônio, né? E aqui nós não estamos falando para essa exceção, porque hoje eu acho que é uma exceção, né? Esses casos, assim, a gente até vê, mas é muito raro. A gente, hoje, cada dia mais raro, a gente vê mulheres jovens que ficam em casa cuidando dos filhos, né? Então, assim, a maioria das pessoas trabalham, né? A mulher trabalha, o homem trabalha, né? Então, assim, qual a motivação de misturar esse patrimônio, né? O que ele recebe, o que ela recebe. Doutora Fabiane, o que a senhora diz disso? Na verdade, pelo que eu tinha entendido do exemplo que o Guilherme deu, ele trabalhou, os dois adquiriram patrimônio, só que um adquiriu muito mais que o outro na sua remuneração e o outro menos, porque não era tão afortunado ou não tinha tanto conhecimento. Mas, igual, houve uma cooperação dos dois. Então, de fato, vai haver, sim, confusão doutora patrimonial Fabiane, nesse período. A senhora conhece alguma mulher com menos de 50 anos de idade
que tem aberto mão da sua vida profissional para ficar cuidando da casa e dos filhos? Muitas. Muitas? Muitas. Não, então tá. Que não é que tá desempregada. Ela e não estou falando de mulheres de baixa renda. Hoje, principalmente mães após 35 anos, algumas delas abrem mão, sim, dos seus status, da sua profissão, para dar educação para o filho, para cuidar do filho. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Essas já tem a proteção da lei. Porque o que for adquirido pelo marido, nesse exemplo, a mulher ficar em casa, já é de ambos. Mas se eu e a senhora, se a gente se casar, se a gente tiver uma união estável, eu sigo no meu escritório, a senhora segue no seu. E provavelmente, quando a gente chegar em casa, a senhora não vai achar legal eu chegar, me bancar no sofá e perguntar se a comida está pronta. Não sei, isso depende de casamento, mas isso é uma intimidade, uma particularidade, né? Então, porque quando a gente fala em família, o que a gente está falando de família? Nós estamos falando de esforços, de estrutura, né? Da intenção de constituir um lar, uma família, é sobre isso que nós estamos falando. A conversa está ótima, pessoal. Está ótimo, a gente não vai poder se prolongar muito em cada exemplo desses. No caso, como é que a senhora recomenda, seja para aquele casal, doutora Fabiane, seja para aquele casal que deseja uma dinâmica em que a mulher, um membro fica em casa e outro sai para a rua para trabalhar, seja para aquele casal em que ambos trabalham. Como é que a senhora recomenda que ambos tenham segurança jurídica razoável, que não sejam surpreendidos depois? Buscar um bom profissional da área específica do direito de família, né? E deixar muito claro as suas intenções e os seus interesses. E com isso, o colega, o bom profissional, ele com certeza irá conseguir dar um bom norte neste sentido. Seja no registro de uma escritura pública de união estável, seja na opção de uma modificação que era um contrato de união estável e agora ele tem a intenção de casar, né? Escolher o regime adequado, deixar o patrimônio que ambos têm particulares separado desse contrato. Então, eu acho que é bem importante a gente ter todo esse olhar. Doutora Letícia, o que a senhora me diz para esse... Vai dois casais lá, às 14h vai um casal dizendo: a gente tem uma união estável em que um membro vai ficar em casa e outro vai para a rua. E às 16h vai um outro casal lá dizendo: eu trabalho, ela trabalha. Eu tenho a minha renda, ela tem a renda dela. O que a senhora iria dizer para o primeiro e o que a senhora diria para o segundo casal? Bom, doutor Guilherme, então, para o primeiro casal, eu acho que, para mim, fica muito claro, eu diria para ela: continua em casa, fica em casa, não precisa assinar contrato nenhum, nem te preocupa com isso, porque a legislação, hoje em dia, afinal de contas, ela já tem, né, esse ela viés, é feita para esse esse olhar. Pessoal. Justamente, ela olha justamente para essas pessoas, né? O legislador, ele olhou para essas pessoas, a mulher que fica em casa, né? Bom, então, a mulher vai ficar em casa, metade vai ser dividido, então ela não vai sair no prejuízo, ela não vai ter prejuízo nenhum. Já para o segundo casal, eu diria: façam um contrato de namoro, façam um contrato de união estável com a cláusula de separação total de bens, né? Caso isso seja de interesse, é óbvio. Porque, na verdade, o contrato de namoro, o contrato de união estável com a cláusula de separação total de bens não impede que aquele casal não venha a constituir algum patrimônio que seja de ambas as partes, né? Por exemplo, a gente constituir uma união estável, eu tenho meu patrimônio, tu tem teu patrimônio, mas lá pelas tantas a gente comprei decide... sociedade, a Casa da Praia. Exatamente, né? Então, e não há problema nenhum, e aí não há dor de cabeça, não tem drama, né? Não tem disputa na justiça. Então, é isso que eu acho que o legislador, o doutrinador no direito de família brasileiro, ele precisa estar mais atento. O que vem causando mais dores de cabeça nas pessoas?
né? E transtornos familiares. Aí, como é que a advocacia de família vai viver se não houver o conflito? Será que para os advogados que estão na área de família, se as pessoas tiverem todo esse bom discernimento e essa segurança toda, não vai encolher o número de ações e, portanto, de honorários que os advogados cobram? Não. Olha, com certeza não. Não vai? Doutor, primeiro eu sempre penso, né? As pessoas, elas continuam se reproduzindo, se multiplicando desde que o mundo é mundo. Isso não vai acabar, né? Então, sempre alguém vai precisar, em algum momento da vida, de um advogado. Especificamente na área de família, eu acho que isso vem crescendo, né? Algumas necessidades com essas mudanças das dinâmicas sociais. Mas não tem um advogado que está botando pilha? A advocacia preventiva na fogueira lá para extingando o conflito. Não tem isso? Sim, mas a advocacia preventiva, doutor Guilherme, eu acredito que ela é a advocacia mais efetiva, né? E as pessoas, elas deveriam estar mais atentas a isso, a buscar um profissional qualificado, mas de forma preventivamente. Acho que esse é o primeiro passo, né? E a advocacia preventiva, ela, nesse cenário de segurança ou insegurança jurídica que temos, qual é o nível de eficácia dela? Infelizmente, no direito de família brasileiro, nós não temos uma régua que possa te dizer, nesses casos a gente tem 100% de certeza, 20%, 30%. Infelizmente, a gente ainda fica muito à mercê do judiciário. E judiciário não é nem a nível nacional. Do juiz. É totalmente subjetivo a cada juiz, a cada desembargador que vai analisar um recurso, a cada tribunal, e muda, né, o entendimento de cada tribunal, de cada estado. Então, é algo bastante preocupante, acho que muito relevante a gente continuar conversando sobre isso. Doutora Fabiane. Guilherme, olha só, quando tu traz a parte do conflito, né, e a Letícia pontuou muito bem sobre a advocacia preventiva, ou seja, para que a gente possa, de fato, dentro daquele teu questionamento, tá? Diminuir os conflitos, para que não tenha tantos conflitos. O que a gente poderia fazer dentro da advocacia preventiva? Justamente trabalhar com procedimentos que possam diminuir, no momento ou até mesmo futuramente, aquelas relações familiares. Por exemplo, fazer um bom planejamento sucessório, né? Quebrarmos aquele tabu de que falar de inventário, falar de uma organização, de um planejamento sucessório, até mesmo antes, né, do acontecimento, porque ainda é um tabu falar de planejamento sucessório, porque reporta para interesses patrimoniais, que na verdade não é, né? Então, outras questões que podemos trabalhar também, para diminuir os conflitos dentro do direito de família, dar mais segurança jurídica. É quando tu for buscar um profissional da área, buscar um profissional que faça uma adequação daquela situação. Por exemplo, um cliente vem me procurar para divórcio. Por exemplo, eu vou explicar para ele os reflexos no divórcio, se tem um planejamento financeiro, né, para que ele possa fazer um divórcio com qualidade. Então, para que a gente possa dar segurança jurídica mesmo, até mesmo nas nossas consultorias, é esse olhar que nós temos que ter. É um olhar amplo, um olhar preventivo, um olhar amplo, não pensando só na intenção do nosso cliente, mas os reflexos que aquela intenção do nosso cliente vai sofrer dentro do que ele está buscando. Por exemplo, num divórcio, numa guarda, numa disputa de guarda, por exemplo. Questionar mesmo se, de fato, aquela situação de guarda, disputar aquela guarda, tem relevância? É importante aquilo para a criança? Porque, às vezes, alguns colegas têm medo de trazer uma realidade para o cliente, porque ele quer pegar aquela ação de guarda. Ele está pensando na grana. Exatamente. Mas, de fato, se tu falar para o teu cliente, olha, tu tem certeza que é, de fato, importante a gente pedir a guarda? Se a criança está bem com o pai, ele está morando lá com o pai, por que nós vamos pedir a guarda? Sabe? Trazer essa realidade para a criança, para a tua cliente. Entende? A guarda, mas não dizes a convivência, né, doutora Fabiane? Porque a convivência é extremamente importante que ela seja, na medida do possível, mais equilibrada
equilibrada, né? Igualitária, enfim. É que geralmente quando o cliente nos procura para brigar pela guarda, é que ela quer aquela guarda exclusiva para que ela tenha o domínio de tudo. É sobre isso que eu estou falando. Vamos fazer um programa só sobre isso, pessoal. Bora. Vamos falar assim. Esse aqui é o debate 01. Vamos fazer o debate 02 sobre guarda, convivência, o que é o que não é, como deveria ser, pessoal. Tá, já aceitei. Já está aceito. A doutora Letícia aceitou também? Também, com certeza. Queria ficar 3 horas de papo com vocês, mas não vai ser possível. Um papo bacana, legal, que rendeu. 1 minuto e 38 segundos para cada uma, pode ser um pouquinho mais. Mas não muito mais. Considerações finais sobre segurança jurídica e depois, mais uma vez, o telefone de cada uma. Doutora Fabiane, com a palavra. Perfeito. Segurança jurídica. Eu poderia dizer que a segurança jurídica é básica, e também para que a gente possa ter uma segurança jurídica, nós temos um trabalho em conjunto, que é o trabalho colaborativo. Porque muitas vezes a falta de uma colaboração da outra parte, do outro colega, também pode nos dar uma insegurança jurídica. Então, eu levaria para finalizar, né, solicitando uma colaboração, né, uma cooperação dos colegas, para que a gente possa, de fato, trabalhar com segurança jurídica, né, com respeito, principalmente nesse dia de hoje. Eu sei que tu vai colocar só a semana que vem, mas eu insisto, né? E o meu telefone é o 51-992-350-473. Foi um prazer, doutor Guilherme, muito obrigada por essa oportunidade. Doutora Letícia, foi um prazer, muito obrigada também, né, por dar essa liberdade, essa autonomia, de me sentir tão à vontade nesse nosso debate. Vamos lá, doutora Letícia, com a palavra. Então, doutora Fabiane, muito obrigada. Foi uma honra, uma alegria estar aqui debatendo, a gente conversando sobre esses assuntos tão importantes, né, e relevantes nos dias de hoje. Então, o recado que eu posso dar hoje para os nossos espectadores aí que vão estar nos assistindo nos próximos dias é, caso você esteja se relacionando com alguém e perceba que precisa fazer um contrato de união, de namoro, ou regulamentar uma convivência aí de união estável que está sendo iniciada ou que já iniciou, busque um advogado qualificado, busque um advogado que vá poder lhe orientar, né, observando as suas peculiaridades, as particularidades do seu caso. Para quê? Para justamente te dar uma segurança jurídica maior. 100% hoje nós não temos, infelizmente, mas nós podemos atenuar futuros imprevistos, né, e adversidades. Então, é sempre melhor prevenir do que remediar. E a advocacia, ela preventiva e estratégica, ela está aí justamente para isso, e ela pode, sim, muito bem ser utilizada no direito de família. Meu telefone de contato é o código de área 51 984817891. Agradeço muito, doutor Guilherme, a Rádio Armazém, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, doutora Letícia, muito obrigado, doutora Fabiane. Para quem não conhece, quem não sabe, as duas advogadas aqui foram minhas colegas na especialização em Direito de Família e sobreviveram às minhas intervenções, digamos assim, não ortodoxas. Sobreviver, então são sobreviventes, né? São sobreviventes de um convívio não ortodoxo. Muito obrigado para você que está em casa, muito obrigado. Um grande abraço, por favor. Pense, reflita, coopere com a sua evolução pessoal através da racionalidade e de decisões, tomando decisões inteligentes para a sua vida e propagando informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.